Então, o tema agora, nesse momento, é participação na política. O que é participação? O que é participar na política? O que é participação na política? E eu tenho aí 3 formas de participar na política, né? Eu posso fazer parte, tomar parte e ter parte. Que assunto é esse, professor? Explica melhor isso daí, né? Ter parte, fazer parte, tomar parte. Pois é, é assim que os cientistas políticos, né, falam da participação na política. Segundo o autor, de fato, a palavra participação, vamos partir da palavra participação, vem da palavra parte. Participação vem da palavra parte. Participação é fazer parte, tomar parte ou ter parte, né? Isso é participação, numa dessas 3 formas, numa dessas 3 modalidades. Bom, mas será que as 3 dimensões possuem o mesmo significado? Essa é a pergunta. Será que possui o mesmo significado? E a resposta é não, obviamente, né? Senão nós não teríamos 3 designações, nós teríamos somente uma designação e falaríamos somente da participação. Mas temos 3 designações porque são as 3 formas de participação, né, na política. Então, alguns de nós, né, pode fazer parte de um grupo, podemos fazer parte de um grupo, por exemplo, de uma associação de moradores, sem tomar parte nas reuniões. Eu faço parte da associação de moradores do meu condomínio, mas eu nem vou nas reuniões. Eu faço parte, mas eu não tomo parte das decisões. Olha que interessante, né? Ou posso fazer parte, né, da população de um país sem tomar parte das grandes decisões. Eu faço parte da população do meu país, do Brasil, mas eu não tomo parte das grandes decisões do meu país. Quem toma parte? Quem toma essas grandes decisões? Os parlamentares, o parlamento, os políticos que nós escolhemos, e nós os escolhemos através do sufrágio universal, através do voto, né? Então eu faço parte do Brasil, mas não tomo parte das grandes decisões do meu país, porque existem outras pessoas que fazem isso por mim, né? Então eu faço parte, mas não tomo parte, né? Bom, isso tudo indica, né, segundo o autor, que é possível fazer parte sem tomar parte, né? E a segunda expressão representa um nível mais intenso de participação, que é ter parte. Tomar parte, né, é um nível mais intenso de participação. Quem que toma parte na decisão, efetivamente, é o político, né? Sobre o aumento dos combustíveis, né? Quem que toma parte disso? Quem é que dá a canetada final? É o governo? O governo nem está fazendo isso. Diz que não pode fazer isso. Diz que não tem condições de fazer isso, embora eu não acredito nisso, né? Mas não vou ficar discutindo essa questão aqui. A nossa aula é teórica, não é partidária. Então, disso deriva a diferenciação sobre essas questões de ter parte, fazer parte e tomar parte. Bom, agora vamos para os tipos de participação. Anotem aí. Quais são os tipos de participação? Como participar? É uma coisa bem simplesinha, né? Primeira forma, primeiro tipo de participação, nós vamos dividir em grupos. Grupos primários, grupos secundários e grupos terciários de participação. Quais são os grupos primários? Qual é a primeira forma de participação na polis, na política? A primeira forma, no grupo primário. Anotem aí. Fácil, tranquilo de se compreender, né? Do ponto de vista sociológico, né? Qualquer manual de sociologia vai fazer essa divisão, né? Então, do ponto de vista sociológico, o grupo primário é o grupo familiar, mole. Amigos e vizinhos é o grupo primário. Família, amigos e vizinhos. Então, na minha família, na minha casa, né, discutimos questões sobre política, sobre o trigo, que agora vai ficar caro por conta da guerra.
porque um dos maiores produtores de trigo está sendo atacado de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Não é verdade? Então vai ficar caro o trigo, não é? O combustível refinado, não combustível não combustível in natura como o da Petrobras, mas o combustível refinado, que é a gasolina propriamente dita, pronta, né, que também, né, é exportada pela Rússia, também fica mais caro por conta da crise mundial. Então, um estado de coisas, né, movidas por uma crise causada por uma guerra, né? Então, do ponto de vista do grupo primário, qual é o tipo de participação aí? Família, amigos e vizinhos. Então, eu comento na minha família, eu comento com os meus amigos, eu comento com os meus vizinhos, eu comento no grupo de WhatsApp. Participação primária. Participação secundária. Anotem aí o que é uma participação secundária. Qual é o grupo secundário? O grupo secundário, ele se dá por associações profissionais e sindicatos. O que é uma associação profissional? Ora, se eu sou advogado e professor, eu sou associado, né, à Ordem dos Advogados do Brasil, e há uma classe de professores. Então, essas duas associações, essas duas modalidades de associação, então, num segundo momento de participação na política, num grupo secundário, que não tem a ver com amigos, vizinhos e familiares, mas um grupo já com uma estrutura diferenciada. Nesse grupo haverá ali uma discussão política. O que é melhor para a OAB? Né? Embora a OAB não tenha representado muito a maioria não, né? Por conta de questões polêmicas, né? Envolvendo questões pessoais e de poder da própria ordem, né? Mas isso é uma questão deles, né? OAB. Em relação aos professores, né? O que acontece? Qual o pensamento, né? Existe aí uma gama muito grande de professores que tem aí um marxismo cultural, né? Na veia, né? O que é o marxismo cultural, né? É a mesma coisa que está xingando o professor, né? Quando fala de marxismo cultural. Porque a gente sabe que o marxismo, né? Que tem a ver com o idealismo das bases da esquerda, que acaba virando uma ideologia e que vira todo esse problema, né, que nós temos aí com outros países como a Argentina, Venezuela, Cuba e outros países, né? A China, o pessoal fala, professor, mas o comunismo na China não deu certo? Ora, mas o comunismo na China ele está imbuído de um autoritarismo. Lá não tem democracia, lá é autoritário, o governo é autocrata na China, lá é feito na base da porrada. Vai falar mal do governo, você não amanhã. Você dorme, mas não, né? Você dorme, mas não acorda. Na China é assim. E nem, não adianta dizer que não é, não, o que é, né? Mas quem tiver um argumento contrário aí, a gente está disposto a discutir. A China não é comunista, é capitalismo ditatorial. Eu ia falar isso. Obrigado, Alisson. Eu ia falar isso aí, né? Existe o PCC, Partido Comunista Chinês. Eles se dizem comunistas, eles tocam a coisa num regime, entre aspas, comunista, mas é um capitalismo maior e mais selvagem e desenfreado do que os outros países comunistas, porque ali eles não tocam o capitalismo como capitalismo, como liberdade, né? Como idealismo da liberdade ou ideologia da liberdade. Eles tocam com autoritarismo, super perverso, exatamente, né? Fora outras questões que envolvem isso, mas a aula não é de regime de governo, né? E nem de sistemas de governo. Vocês sabem a diferença de regime e sistema, né? O sistema envolve toda uma nação, um sentimento, a população e etc. O sistema, né? E o regime, né, é a forma de governar. Ok? Nós já falamos isso nos outros modos. Povo difícil de lidar, os chineses. É por conta do que eles sofrem, né? Do que eles vivem e do que eles passam. Bom, então voltando aqui à participação na política, participação agora do grupo terciário. E o grupo terciário, que grupo é este? O terceiro grupo. Este terceiro grupo, o grupo terciário, atenção para este grupo, é o grupo dos partidos políticos e movimentos de classe. O que é partido político? Vamos lá, PT, PL, PSL, né?
Podemos, Democratas, PSOL, PCdoB, são os partidos políticos. Então, estar envolvido com a política diretamente em um partido político, eu estou em um grupo terciário. Eu estou no nível mais próximo do sistema político, mais próximo da política, vamos dizer assim, se fosse, eu poderia, analogamente falando, que seria o nível mais alto da política. Seria isso, né? Enquanto que o grupo primário, não é? Eu sou inerente a ele, né? Eu já vou nascer dentro de uma família, aí vai ter amigos e vizinhos, eu estou no grupo primário. No meu trabalho, numa associação, num sindicato, eu vou estar no grupo secundário, não é? E no grupo terciário eu vou estar envolvido diretamente em um partido político. Ponto. Então, esses são os níveis de participação. Saindo um pouquinho destes 3 níveis de participação, né, em função destes grupos de participação, podemos falar em processo de micro e macro participação. Anotem aí, micro e macro participação. O que é a micro participação? Né? A micro participação é a associação voluntária de 2 ou mais pessoas numa atividade comum na qual elas pretendem unanimemente tirar benefícios pessoais imediatos. É a microparticipação. Ora, mas o que é isso? Né? Como é que funciona isso? Essa microparticipação, né? Por outro lado, eu tenho a macroparticipação e eu vou dar o exemplo das duas, né? A macroparticipação é a intervenção das pessoas nos processos de constituição ou modificação social. Eu vou repetir, né? Quer dizer, na história da sociedade, na história da humanidade. Ah, professor, agora eu comecei a entender. Quando você fala de microparticipação, você quer dizer, então, que você conversa com uma pessoa, conversa com outra, você convence um, convence o outro, você convence um de que o bom é o Lula, você convence o outro de que o bom é o Bolsonaro, você fala do Nine, você fala do mito, e aí vai. Microparticipação, né? Microparticipação. Mas, se eu faço uma participação social dentro da sociedade, eu promovo um time de futebol de garotos, eu promovo um evento, um grande evento, políticas públicas, doação de alimentos, ou envolvendo uma grande instituição religiosa, faço grandes mudanças na sociedade, aí eu tenho uma macro participação. Olha só, falei de 2 conceitos, dei 2 exemplos, agora eu vou repetir os conceitos para quem quer anotar. Então, portanto, e depois eu vou voltar nos exemplos para ficar fácil a compreensão, mas eu acho que já teve gente que já pegou o significado do que é micro e do que é macro participação, não é? A chave, a diferença de micro para macro participação, a chave, que essa que vai ser a pergunta da avaliação, qual é a diferença entre micro e macro participação? A diferença está no grau, né, de mudança na sociedade. Na macroparticipação, haverá uma modificação social na história da sociedade, na macroparticipação. Enquanto que a microparticipação, a mudança não é na sociedade, a mudança é no outro. Eu mudo o seu voto, eu mudo a sua opinião, eu mudo a opinião da minha mãe, do meu pai. Minha mãezinha, tadinha, vai votar no Lula, né? Mas deixa ela. Eu não consigo mudar ela, né? Por quê? Por que eu não consigo mudar ela? Porque a gente respeita as pessoas que a gente ama, né? Então eu vou mudar o voto dela. Deixa ela votar em quem ela quiser, né? Já mandei vídeos, já mandei várias coisas. Ela, não, o Lula é bom. Então, né? Do ponto de vista da microparticipação, essa eu não tive coragem de mudar, não. Nem tenho, né? Cada um vota em quem quiser, de acordo com a sua consciência e aquilo que achar que melhor, né? É para si, para o seu país, etc e tal. Agora, do ponto de vista da macroparticipação, aí uma mudança é na sociedade, uma mudança maior, uma mudança histórica. Vamos para os conceitos, repetindo. Então, microparticipação é a associação voluntária de 2 ou mais pessoas, eu e outro. Aí pode entrar um terceiro na conversa, né? 2 ou mais pessoas, numa atividade comum, na qual elas não pretendem unicamente tirar benefícios
pessoais e imediatos. Essa nossa reunião, essa nossa conversa, não é para me beneficiar, não é para beneficiar você. Nós três aqui estamos batendo um papo sobre política. Nosso objetivo não é nos beneficiar. Sabe qual é o nosso objetivo? É o bem da nação, né? Ah, professor, mas você quer andar armado? Eu tô sabendo que é isso. Pode ser, mas não é isso, não é? Isso tem a ver com o programa de governo atual. Ah, professor, você quer um auxílio emergencial? Ah, já é do governo atual também. Não, você quer um Bolsa Família do governo anterior. Não tem essas coisas, né? Mas, na verdade, eu não quero nada. Eu quero o bem do meu país. Entenderam? É uma microparticipação. Vou repetir, né? Vamos lá. Então, é a associação voluntária de 2 ou mais pessoas numa atividade comum, na qual elas não pretendem unicamente tirar benefícios pessoais e imediatos. A discussão não é essa, tirar benefícios, tirar proveito. A discussão é: o meu país tem que ser beneficiado, tem que crescer, né? Quem foi votar aí na última eleição e foi de verde e amarelo? Pessoal, confessa aí, vai. Vocês votaram no Lula no primeiro turno, votaram no Lula no segundo turno, votaram na Dilma e agora votaram no Bolsonaro. Confessa, foi isso. Todo mundo fez isso aí. Ai, repete. Eu votei em branco. Vocês fizeram isso, né? A maioria fez isso. Votou no Lula primeiro, votou no Lula de novo, aí depois votou na Dilma, aí a Dilma saiu, entrou o Temer, aí vocês ficaram naquela: o Temer ele é ruim, mas ele é bom, né? Porque não tá acontecendo nada. E aí veio o Bolsonaro e vocês votaram no Bolsonaro, né? E agora vocês estão assim: voto, não voto. Aí diz que tem uma terceira via aí. Mentira, não tem terceira via. A terceira via é uma narrativa falsa para tirar voto da primeira via, do campeão. A terceira via é um cara que vem para tirar voto da primeira via, né? É isso, né? Se eu tenho terceiro, eu tenho primeiro e segunda, né? Ou eu tenho primeiro e terceiro? Não, eu tenho primeiro, segundo e terceiro. Não é isso, mas deixa para lá. Ciro seria um excelente candidato, né? Se não fosse meio... né, meio, como que eu falo do Ciro? Ah, ele tem que se segurar um pouquinho, né? Tem pelo menos agora, deixa depois que ele ganhar, aí fala o que quiser. Faz igual o Bolsonaro, dá uma segurada, quando ganhar, aí fala a besteira que quiser. Serra, Marina, Aécio, branco e brancos e nulos? Ciro, eu vou votar no mito, tem que votar no mito. A Brenda: Ciro tá louco com o Gregório. Pois é isso. Então, isso é a microparticipação. E a macroparticipação, aí vamos lá, macroparticipação. Já na macroparticipação é a intervenção das pessoas nos processos, de constituição ou modificação social. Quer dizer, na história da sociedade, eu vou repetir, a macroparticipação, segundo Bordenave, tá? Bordenave é um sociólogo, escritor de ciências políticas, na sua obra de 1994, ele que diz esse conceito aqui de macroparticipação. Então, a macroparticipação é a intervenção das pessoas nos processos de constituição ou modificação social. Quer dizer, na história da sociedade. Ponto. É uma grande participação, é uma grande mudança, não é o tete-a-tete, 1 a 1. É uma grande mudança, uma grande participação. Isso eu faço através de exemplos. Isso eu faço através... Antigamente tinha os showmícios, né? Um artista fazia uma grande modificação na história da sociedade, né? Artistas tinham esse poder, tem esse poder ainda, né? Disparo de informação em massa, macro. Eu acho que o disparo de informação ainda é micro, ainda, né? É 1 a 1, embora, né, seja massivo, mas ele atinge 1 a 1. Né? A mudança social profunda que eu me refiro, ela é efetiva, ela é eficaz, ela funciona. Né? É algo que... eu vou citar um caso lá de São Carlos, lá, né? Existe uma vereadora lá em São Carlos chamada Laide, né? Se a Laide estiver me ouvindo, um abraço para a Laide. A Laide, chamada Laide da UIPA,
Por que Laís da UIPA? Porque ela cuida de animaizinhos, de gato, cachorro, e ela é muito querida por isso. Laís da UIPA, ela é querida por isso, né? E aí só essa bandeira dos animais, né? Entenderam agora? A macro participação. Só de falar de Laís da UIPA, aí ela é associada automaticamente a uma mudança histórica na sociedade, por conta da proteção dos animais. Ela, associada a essa questão, ela provoca essa mudança em massa, grande, né? Poderia falar do Tiririca? Poderia, mas aí já é um voto de protesto. Uma mudança na história da sociedade, mas um voto de protesto, né? Pior que tá, não fica. Vote no Tiririca. Aí você vai e vota no Tiririca, como quem diz assim, né? Vou votar no palhaço como um protesto. Não vou anular, não vou deixar de votar, vou votar no palhaço como uma forma de protesto. Dizer que eu estou indignado. Aí o palhaço foi o cara mais votado no estado de São Paulo. Foi o Tiririca. O que mostra, o que demonstra, não é? Uma macro participação, uma constituição, uma modificação social grande, né? Isso é analisado pelos políticos. Fala assim, olha só, quem que ganhou, por que que ganhou? Porque existe uma indignação e insatisfação. Ninguém quer um palhaço na política, mas aí o povo está dizendo que os políticos são palhaços. Olha só, esse é o mais votado, inclusive. É uma forma de resposta do povo e vice-versa, nesses termos, nesse nível. Tranquilo? Então, assim finalizamos as participações em 3 grupos, primário, secundário e terciário, e a micro e macro participação. E agora vamos para as maneiras de participar.